Olá, boa noite. Estamos aqui aguardando a Isalene Thiene. Ela está com um problema um pouco sériozinho ali na questão do sinal dela de internet, mas a gente está aguardando, vamos aguardar um instante para ver se ela consegue retomar o sinal, para que a gente possa fazer a programação da nossa live normal, né? O tema de hoje é um tema muito interessante, leiga perfeita missionária, né? Então, uma experiência muito grande que a Isalene tem nessa área, e tenho certeza vai ajudar muito, vai contribuir muito conosco, né? Com as pessoas que assistirem a live, que depois também assistirem ao vídeo. Então, essa experiência grandiosa dela de transitar por N trabalhos diferentes, mas com um olhar realmente de cristão, um olhar de pessoa que quer ser sal e luz do mundo. Então, tenho certeza que será um conteúdo de grande valia para todos nós, né? A experiência que ela teve de administrar uma grande cidade, também a experiência missionária. Então, opa, olha aí, chegou. Conseguimos. Que bom. Tudo bem, Isalene? Boa noite, Posso te chamar assim, né? Tudo bem? Tudo bom, Neive? Desculpa aí do atraso. O que é isso? Esperamos que a internet fique firme aí, que a gente possa transcorrer esse assunto que eu tenho certeza vai ser muito importante para todos nós. Ah, vamos sim. Talvez você não se lembre de mim, a gente se conheceu quando você foi prefeita de Campinas, mas assim foi muito rápido, foi um orgulho muito grande para nós na época de tê-la lá como administradora daquela grande cidade, e também essa Você já experiência. viveu aqui em Campinas? Não, eu sou aqui próximo de Jundiaí, Campo Paulista. Sou muito amigo do Ah, Pedro Bigardi, que trabalhou contigo lá. você então é daqui. A Patrícia nos transportou lá para o Amazonas, mas veio nos buscar aqui os dois, é? Você viu como é que é? Eu não sabia bem da história. Então, Então, tá bom, é Neive. que eu faço parte do colegiado do CNLB, representando a Associação do Divino Salvador. E, se eu não me engano, você participou de uma igreja do Divino Salvador em Campinas, né? Não, pertenço à paróquia Divino Salvador, Ela aqui em foi, Campinas. ela foi uma paróquia que os salvatorianos ficaram por muito tempo. Hoje ela já É não isso pertence mesmo. mais aos salvatorianos. Você também Eu sou leigo tem salvatoriano. salvatoriana. Ah, tá bom. Salvatoriano. Então, Isalene, Prazer nós em temos conhecê-lo, então. prazer de revê-la, né? A gente não teve oportunidade de ter um círculo de amizade, mas eu acompanhei muito o seu trabalho desde aquela época lá, que você foi prefeita aí de Campinas. Isalene, Então, pode chamar assim, né? claro, O tema hoje é desafiador, né? Desafiador, mas ao mesmo tempo é um tema muito caro para nós, né? E entendemos que a missão faz parte nossa desde o batismo, né? E é o isso. tema, eu achei até interessante, leiga, perfeita, missionária. Eu li as páginas lá que você escreveu, leiga, prefeita, missionária. Só inverte o P, o E e o R, né? É, pois é, mas aí foi a Patrícia. Eu espero que seja uma falha da escrita aí, porque, olha, se fosse manter essa perfeita, tinha que colocar quase, porque daí não dá, né? Porque é demais. Agora não Mas, corrigindo, então, mas, realmente, o tema é prefeita, né? Eu fui prefeita em 2001 a 2004, mas fui missionária de 2012 a 2018. mas eu acho, Enquanto, Isalene, né? eu Eu acho que estava esse, missionária quando eu escrevi o texto, então eu foi entendo. sugestivo, assim, eu não, falei, Mas acho que esse perfeito aqui, ele está num contexto, não no contexto da perfeição, mas que nós, enquanto pessoas que exercemos várias atividades, nós podemos buscar
a missionariedade, né? Nós podemos nos colocar em missão. Então, a sua experiência aí de assistente social, de professora, de escritora, de prefeita de uma grande cidade, uma das maiores cidades do país, e também de missionária, e como você, desde sempre, você levou a missão de Jesus muito presente na sua vida, então esse perfeita está nesse sentido, de que nós, independente do que nós exercemos, nós podemos ser missionários, nós podemos viver a nossa fé. Então, acho que foi... Eu estou salvando o trocadilho aqui, tá bom? Tá bom. Então, Isalene, conta um pouquinho aí da tua história, para quem não conhece, para quem não ouviu. Eu mesmo, sinceramente, essa última parte sua do seu trabalho na Repan, eu não tinha acompanhado. Né? A gente tinha acompanhado mais, aí o sinal não. Tinha acompanhado mais aquela vertente inicial tua, mas é importante, sei lá, se contar um pouquinho a sua trajetória, se apresentar para o nosso pessoal, né, que a gente não tem só membros da CNLB, né, temos outras pessoas que nos acompanham também. Uhum. Então, Neide, eu agradeço a oportunidade de estar assim nessa reunião, né? Que eu não sei bem com quem a gente está falando, Tem bastante gente, viu? A partir do que eu indico com todas que é o laicato, né? Pertenço à igreja pelo batismo, como todos nós, e realmente é uma opção, né, como leiga católica, de estar participando e podendo assim partilhar. Espero que você, Ney, tenha assim também me ajude no que falar, porque o tema é muito amplo, né? Sim, sim. Então, profissionalmente sou assistente social e trabalhei na área da saúde. E sempre eu tinha essa vontade de trabalhar profissionalmente na Amazônia, porque, para mim, a Amazônia sempre foi um desafio no Brasil, não só para que nós possamos conhecer melhor a Amazonas, como também nós temos um dever de defender e de manter a Amazônia como a criação de Deus, que deve ser bem preservada para preservar a humanidade. E como não foi possível profissionalmente, eu fiz essa opção depois de uma grande missão que tive aqui em Campinas, mas acho que toda a nossa vida ela é uma vida em missão, né? Como profissional, eu considero que também foi uma missão, não só como profissional, mas também com um desejo de que as pessoas tivessem melhores condições para viver. E depois, diante da a minha militância, como no Partido dos Trabalhadores, do qual eu fui prefeita, com vice-prefeita do Toninho, e com o assassinato bárbaro do Toninho em 2001, eu assumi, né, como sucessora por serviço. Então, eu sempre participei na igreja e nas comunidades eclesiais de base. Foi assim um momento forte de participação e aprendizagem. E como mulher, mais ainda, a gente tinha uma militância no movimento popular aqui de Campinas, na Assembleia do Povo, que na década de 80, 90 foi um movimento muito forte. E isso me deu um embasamento para quando me solicitaram que eu fosse vice do Toninho, nós trabalhávamos juntos. Já Toninho também era da Assembleia do Povo como arquiteto, e eu como militante da SEBS, como uma agente de organização social.
nós trabalhamos juntos e fizemos junto um projeto de governo para Campinas, tendo assim como um horizonte principal era o tornar essa cidade mais humana diante de tanta violência que nós estávamos passando. Porque realmente Campinas, na década de 90 a 2000, sei lá, 2005, quer dizer, foram assim, a violência que hoje se expandiu no Brasil todo, principalmente no que se refere ao crime organizado, Campinas era assim um núcleo, um centro onde nós estávamos passando por muita dificuldade. Tal é, né, tanta dificuldade que assassinaram o prefeito. E nós governamos aí com a participação popular, tendo como método e como proposta o orçamento participativo, e foi o que nos deu condição de governar essa cidade. Campinas, com 1.200.000 habitantes, numa situação que nós estávamos muito séria, né? Que estava no início do governo e ter o assassinato do Toninho. Mas o que me deu força foi a possibilidade de estar governando com a participação popular, porque nós éramos das comunidades, éramos do movimento popular, e isso foi uma continuidade no governo. Foi por isso que nós também, foi com essa proposta que nós iniciamos esse governo. Depois eu posso falar mais do governo, Sim, mas sim. agora, eu terminado o governo, claro que para mim não foi uma missão, não foi uma carreira política, de carreira eu escolhi ser assistente social e trabalhei como assistente social, e depois a minha opção foi realmente me dispor a ir aprender com povos que eu desconhecia, que são os povos indígenas, e daí é que eu fui para a missão. Agora, a gente vai entrar nesse assunto aí. Me interrompa um pouco, fale alguma coisa do que você acha que vai interessar mais. Você sabe que a gente tem uma história um pouco parecida. Eu não sou assistente social, né? Mas eu fui candidato, na época que você foi candidato em Campinas, eu fui candidato aqui na minha cidade, pelo mesmo partido. E eu fiquei em segundo lugar na época, né? Perdi por 3.000 votos. E a história era a mesma, a ideia, também o projeto você foi prefeito. Eu fui candidato a prefeito e fiquei em segundo lugar. No mesmo ano que você disputou em Campinas com o Toninho, o saudoso Toninho. Então, a gente tem assim, uma história de luta nessa parte do engajamento do cristão na política. É interessante, é desafiador, né? Não é fácil. Não, mas você mostrou que é possível, né? A gente ter valores cristãos, mesmo ocupando o cargo público. O cargo público ele não é algo máximo que a gente tem que atingir para o campo de satisfação pessoal, mas algo que a gente se coloca a serviço da coletividade, né? É isso. Eu acho que é interessante isso daí. E eu percebi também no teu livro, é livro ou um artigo lá? Eu estava vendo... É um artigo, a publicação do Conselho Mas você é escritora também, né? Não, sou não. Não? Eu fiz a minha única publicação é da dissertação de mestrado. Eu fiz ok. A dissertação de mestrado, o meu estudo de caso foi aqui em Campinas, com as mulheres que... É esse que eu vi. Mulheres em situações de rua, né? Eu vi esse material. Bem interessante. Então, Isalene... Foi muito interessante porque eu fiz eu defendi no ano 2000, né? E as minhas conclusões foram indicando políticas públicas necessárias para a população em situação de rua aqui em Campinas,
e depois nós tivemos como missão, né, também implantar o que a gente já tinha sugerido para que outros fizessem. Então, Entendi. realmente foi muito importante essa participação, esse estudo, né, a partir daqueles que estavam bem mais vulneráveis na sociedade, e também depois a possibilidade de implantação de políticas para essa população. Agora, diz para nós, Dani, como é que foi essa transição, vamos dizer assim, desafiadora de ser uma prefeita de uma das maiores cidades do país, economicamente, com certeza, uma das maiores cidades do país, né? A cidade também é uma grande cidade também em número de habitantes, de extensão, mas economicamente... A segunda maior do estado de São Paulo. Sem dúvida. E, Campinas. isso. Mas qual o desafio, qual foi como é que foi essa transição de sair de líder de uma mega cidade para fazer um trabalho voluntário lá no Alto Solimões, lá na Amazônia? Então, Neive, para mim, participar na política, como eu já disse, foi um dever dentro do segmento de Jesus mesmo. Então, a participação na política não era para fazer carreira, e sim para você estar colaborando para que essa cidade fosse mais humanizada a partir de um governo democrático, popular e participativo. Então, quando terminou o mandato, eu não me apresentei para dar sequência, porque foi um mandato muito difícil, você deve ter acompanhado Sim, acompanhei. com os companheiros e as companheiras aí de Jundiaí que participaram no governo e ajudaram muito Campinas, você conhece aí, né? Não só o Pedro, Araquém, todo o pessoal do escritório do Araquém, então, e outras pessoas de Jundiaí, que agora nem não dá para falar todos. Então, quando terminou, foi o Zica o nosso candidato, que não, por 5.000 votos, nós não demos continuidade ao projeto, né, porque entrou um outro partido, mas a cidade continuou e a nossa militância aqui na cidade também. E como eu continuei participando nas comunidades eclesiais de base, na organização do PT, continuei, fiz alguns cursos, sistematizei um pouco a experiência do orçamento participativo, que para mim foi e deve continuar sendo uma forma de governar que garante a participação das pessoas e o envolvimento no controle social. E em 2000 eu fui para 2010, que teve o encontro das comunidades de base em Rondônia, na cidade de Porto Velho. E eu fiquei assim, já estava motivada, mas eu fiquei muito mais desejosa de viver na Amazônia, porque todo o nosso trabalho nesse encontro no intereclesial das comunidades lá em Rondônia, a metodologia foi nos introduzindo na Amazônia. Nós estávamos organizados por assembleias e cada assembleia tinha como referência um dos rios. E foi muito importante a gente entrar, conhecer, ver a forma que a igreja na Amazônia estava organizada. Então, isso, para mim... será que deve ser um choque, né? Essa experiência de São Paulo com uma experiência tão diferente, né? Olha, eu não estou te vendo, não sei que comando que eu dei aqui, Ney. Você não está me vendo mais, né? A sua imagem está congelada, mas eu estou te ouvindo. Pois é, mas agora eu não sei como é que eu volto.
O Bim voltou. Sabe que você Hã? não. Talvez você tenha apertado a câmera aí, né? Tenha tirado o vídeo. Mas é que saiu aqui a. O som, a Eu sua vou. voz está saindo normal. Tá normal. Minha voz está, mas eu não sei como retomar. Vou Aquele. retomar. Pronto, acho que agora já estamos. Não, o vídeo não retornou ainda não. A imagem não Não? retornou. Não. Vamos ver. Pronto, agora vai. Não retornou ainda não. Acho que a sua Pronto. webcam não deve estar autorizada. Tá. A Patrícia que tem que autorizar? Eu não sei, ela estava normal, você apertou algum botão aí que deve ter desligado a webcam. Você está me enxergando? Normal ou não? Também não. Aguardar o retorno da Isalene, que deve ter caído o sinal dela, estava com problema. E é bem interessante essa experiência, né? A pergunta que eu fiz para ela, esse desafio de você gerir uma cidade potente igual a cidade de Campinas, com uma realidade, com uma cultura, né? E todos os meandros que tem, as decisões, os impactos de uma administração desse porte, e de repente você vai numa missão lá para o Amazonas, uma realidade, uma cultura completamente diferente. Eu estava perguntando para ela justamente isso, né? Como é que ela fez essa transição e é extremamente desafiadora, né? Você viver num contexto e de repente você se vê num contexto completamente diferente, realidades diferentes, confortos diferentes, tudo, né? Diferente, até a própria forma de expressar a espiritualidade também é diferente. Então, mas aí caiu o sinal dela, vamos ver se ele se retoma, para a gente poder tá dando continuidade. Mas como já estava com problema no início, né, o sinal da Isalene, pode ser que tenha realmente caído de vez aí. Vamos ver se não vai prejudicar, que a gente possa dar continuidade. E é interessante, né, porque a história dela se confunde um pouco com a minha, né? Desde, desde sempre participando da igreja, somente voltado à juventude, e de repente me vejo também me colocando a serviço na questão da política, né? Um período da minha vida que eu fiz essa militância, disputei a administração aqui local, e na mesma época em que ela disputou também lá em Campinas, como vice, e depois se tornando prefeita com o assassinato do nosso saudoso prefeito Toninho. Então, é interessante como o mundo dá volta e a gente acaba se encontrando numa outra situação. Hoje também ela é só focada na questão da vocação laical e eu também, deixando um pouco a militância política hoje de lado, só atuando nessa missão laical dentro da igreja e da sociedade, mas não no campo da política, como militei por um bom tempo. Mas é bem interessante, é desafiador esses processos. Cristiano, a Isalene não tem algum problema? Aguardando aqui o retorno do pessoal que está controlando a nossa sistemática de transmissão, mas eu acredito que deva realmente ter caído aí o sinal da Isalene e está com dificuldade de retornar. Poxa vida, tem umas perguntas bem desafiadoras para elas que seriam bem interessantes aqui para nós, mas eu tenho esperança que ela ainda consiga retornar aí a nossa live.
E você tem curtido as lives do CNLB? Muito interessante. Acho que ela está voltando. O sinalzinho do microfone dela está desligado, mas acho que ela está voltando, não retornou. Está tentando retomar. As lives do CNLB eu tenho acompanhado, estão sendo muito interessantes, muito material. Voltamos. Voltou! Aí, nós estávamos falando, começou a falar da sua transição lá para o norte, caiu a linha, você viu? Para a Amazônia. É. Então, foi exatamente no encontro das comunidades eclesiais de base que eu me despertei e fiz o caminho. Me apresentei no Regional Sul 1, no programa de missionários, que hoje eles estão, inclusive, direcionando mais para a África, né? Os missionários que se apresentam, mas nós fomos em 3 leigos e um padre em 2011, foram 2 leigos e um padre, e eu fui em 2012 eu de leiga e mais 2 padres. Eu fui com o padre Isaías, da Diocese de Limeira, para o Alto Solimões, que é Tabatinga. A Maria Soares, outra leiga aqui de Campinas, foi para Roraima, foi trabalhar lá em Roraima na igreja com Dom Roque. Então, eu não sei bem o que você acha que interessa, porque eu acho que interessaria. Eu tenho acompanhado, né, eu participo das reuniões do CNLB, e a gente tem a nossa forma de exercer a espiritualidade aqui no estado de São Paulo, a maneira de ser. Quando a gente vai para esses encontros aí da CNLB, que a gente se encontra com os irmãos lá do Amazonas, do Pará, parece que a espiritualidade ela flora de uma forma diferente, né? Essa dificuldade ou uma forma de transição, vamos dizer assim, uma maneira que você vivia, tá certo que você já tinha esse trabalho nas comunidades eclesiais de base, mas a gente sabe que aqui em São Paulo é diferente a forma da igreja desenvolver o trabalho, né? Até no norte pela falta de padre, muitas mulheres que assumem as comunidades. Qual foi essa realidade com aquele povo, realmente, que você sentiu lá na forma de se expressar o cristianismo? Então, nós retomamos lá o trabalho, assim, juntamente com o padre Isaías e com outras pessoas de lá de Tabatinga, nós retomamos o trabalho com as comunidades ribeirinhas. E foi, para mim, muito importante. É uma realidade muito diferente da nossa, mas são comunidades que elas se sustentam mesmo na fé, na oração, padre ou religiosas ou agentes de pastoral passam muito com pouca frequência, né? Com muita distância de uma visita para outra, mas nós começamos a fazer esse trabalho e priorizando ser uma visita mensal e ficar na comunidade. Nós ficávamos 2, 3 dias na mesma comunidade, conhecendo, vivendo com eles, comendo aquele peixe saboroso que sai do rio e que eu tenho muita saudade. Da comida de lá é muito diferente da nossa, eu tenho muita saudade. Mas, então, nós retomamos o trabalho nas comunidades, mas a nossa presença era uma presença de estímulo para que eles se reunissem, para que eles se fortalecessem, para que na Eucaristia a gente fosse recebendo assim também a força de Deus, mas se formando, se preparando, porque a vida mesmo, a dinâmica da vida é deles que vivem lá.
A Sim. gente não pode, não deve, não consegue levar coisas de fora. Não, tem que ser viver, inclusive eles não estão, eles já têm a formação, eles já tinham histórias, né? Nós fomos retomar o que já tinham e apresentar assim, a disposição de estar com eles e formar, fortalecer a comunidade. Acho que a partir Você ia... disso, essa discussão que teve agora dos pinos do Pará-Amazônia, né? Ele discutiu muito isso, né? De você respeitar a cultura local, né? A cultura local, que é muito diferente e é muito difícil também, viu, Ney? A Sim, gente acaba querendo ou não, levando as nossos vícios, a nossa cultura também, né? sim. Mas foram 4 anos que eu trabalhei lá. Eu vivia na cidade de Tabatinga e na fronteira. A partir da campanha da fraternidade sobre o tráfico de pessoas, em 2014, acho. 2014, eu não me lembro agora se é 2013 ou 2014, que o tema foi tráfico de pessoas. Aí, com o apoio de um grupo de o Grito pela Vida, que as religiosas já trabalham há muito tempo na defesa da vida e no combate à violência sexual, violência contra a mulher, nós começamos a fazer um trabalho junto às comunidades, mas também na fronteira, com agentes do Peru, da Colômbia e do Brasil, um trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E esse foi um trabalho bem desafiador, porque é um dos problemas graves nas fronteiras. Né? É interessante, né, Isalene, que você falou de religiosas, como a gente sente essa força da mulher religiosa, né? A gente tem os padres, tem os religiosos também, mas a presença das irmãs, da mulher religiosa nessas missões mais longínquas, nesses locais mais distantes, onde muitas vezes padres não chegam, né? Ou chegam muito pouco, esse trabalho das religiosas, né? Que são leigas também, né? Leigas religiosas, né? Que envolvem um Olha, trabalho fantástico. Neve, mas as religiosas na Amazônia elas têm uma importância muito grande. Realmente elas estão presentes, estão nas comunidades. E hoje, na região lá onde nós trabalhamos, na Diocese do Alto Solimões, ainda aumentaram mais assim comunidades religiosas e religiosos. Hoje é uma realidade bem diferente lá no Alto Solimões, graças a Deus. E hoje a gente continua por perto com o Padre Isaías. O Padre Isaías é um padre jovem, bem animado, e hoje ele está aqui, nós estamos mais próximos porque ele é reitor do seminário de Limeira, e o seminário é aqui em Campinas, porque os estudantes estudam na PUC, né, no curso de Teologia da PUC. Então, nós continuamos ligados. Mas para a gente, encerrando, que já está quase na hora, que você quer que a gente fale da Repam, então, esse trabalho na fronteira me abriu também para um trabalho maior, que era quando começou a rede eclesial pan-amazônica, aí eu fui convidada e também já estava envolvida nesse trabalho, da gente trabalhar mais as igrejas de fronteiras. Então, a Repam, que tinha no início 5 eixos de trabalho, que era de formação, de desenvolvimento econômico, de você trabalhar também as igrejas de fronteiras, eu me engajei na Repam a partir das igrejas, desse trabalho nas igrejas de fronteiras.
E como estava terminando o meu período com o convênio da Igreja Sul 1, aí a CNBB, através da Comissão para a Amazônia, fez um convite para que eu continuasse no trabalho de formação a partir da Laudato Si. Então, a Laudato Si, dia 24 de maio, fez 5 anos já, então ela tinha sido lançada, né? Ela foi lançada em 2015, né? Apresentada a exortação do Papa, o meu trabalho, então, 2016, eu fui viver em Manaus, mas atuei em falar na Amazônia Legal, em todos os estados e os regionais da CNBB, são 9 estados, trabalhando a formação a partir da Laudato Si. E foi esse trabalho que gerou uma organização dos comitês, e em 2017 o Papa apresentou a proposta do Sínodo para a Amazônia. Eu não participei na etapa que começou em 2018, na etapa de preparação do sínodo, mas acompanhei à distância e me sinto muito parte, né, desse novo momento da Igreja na Amazônia. Então, o que eu tenho para agradecer mesmo essa oportunidade que eu tive de conviver, de aprender com os povos indígenas, de desenvolver um amor e uma estima e um agradecimento por eu ter aprendido muito, e agora realmente na defesa para que esses povos se mantenham, para que esses povos tenham vida, porque lá é que está a vida, mas são realmente muito ameaçados, e hoje, mais do que nunca, eles estão ameaçados porque estão invadindo seus territórios, né? Ontem saiu o relatório, 34% de aumento, né, de um ano para o outro, na queimada das florestas, e principalmente em áreas indígenas, né? É um desafio. Olha, só essa questão da REPAM, né? Qual a importância que você vê da atuação da REPAM no fortalecimento dos cristãos leigos e leigas, na questão da formação, na questão desse desenvolvimento na região? Olha, tem tudo a ver. A REPAM foi criada exatamente para poder ampliar mais a participação do laicato e das pessoas mesmo que já estavam trabalhando lá na região, para que tivesse mais condição de trabalhar em rede, de se unir mais, de ter mais possibilidade de comunicação e de fortalecer as relações entre as pessoas que vivem no local e os missionários, as missionárias, os padres, os bispos, que trabalham também na região. Então, a REPAM é uma rede que ultrapassa, ela é uma rede formada por 9 municípios, e a maior parte, quer dizer, o bispo presidente é o Dom Cláudio, vice Dom Barreto, que é um bispo do Peru, mas o secretário executivo é um leigo, né? E a secretaria, que hoje está no Equador, que vai poder mudar de país, né, também, ela tem no laicato o seu investimento maior, a sua participação maior. Então, a REPAM é uma rede que veio para fortalecer a igreja na sua dimensão de maior participação do laicato mesmo. Legal. E como você foi aí ajudou no preâmbulo, né, precursor aí do Sínodo para a Amazônia, né? Você não participou do processo, mas você participou das discussões anteriores, né? Como você colocou. O que você achou do documento final, de todo o contexto,
das discussões que houveram, dos debates? Então, Neive, o Papa Francisco diz que o sínodo era filho da Laudato Si, né? Então, a Laudato Si é uma encíclica que veio para subsidiar não só a Igreja, como os cientistas que discutem a questão climática, né? O comprometimento climático, e ela parte de uma realidade de que o mundo precisa ser diferente, o planeta não vai aguentar se nós não pararmos de consumir todo os bens da criação, e mostra para nós um processo todo educativo. Para mim, a Laudato Si é um documento da doutrina social da Igreja, é uma carta pastoral que hoje nos leva não só a refletir, mas a ter uma conversão ecológica, como ele coloca. Então, o cuidado com a criação passa hoje por um comprometimento nosso de deixar de consumir como nós consumimos, mudar a forma de organizar a sociedade, essa sociedade onde o mais importante é o mercado, o mais importante é o lucro, ele despreza a vida das pessoas. E o Papa está sensível a isso, e ele nos chama a uma conversão. O sínodo debateu todas essas realidades que existem na Amazônia e saiu com um compromisso, inclusive o documento que saiu do sínodo é um documento para se continuar não só o estudo, como quais são as experiências práticas que vão colocar, que vão ser desenvolvidas a partir desse conhecimento maior da realidade. E o Papa coloca na sua exortação, ele coloca como sonho, né? Ele coloca que nós Exatamente. precisamos estar continuando, então ele coloca a ecologia, ele coloca a educação, ele coloca o papel da Igreja na defesa da vida como um sonho que tem que ser continuado. E você vê como é que ele está atento ao que está acontecendo, ele se manifesta, ele está sempre presente, porque ele já tinha uma sensibilidade para o povo da Amazônia, e agora, com esse envolvimento, o sínodo foi um momento assim que as pessoas que participaram testemunham o que é que foi de movimento, de vida nova, de arejar também o Vaticano, a Igreja em Roma, né? Agora olhando Eu assim, vejo que as coisas vão continuar. Eu tenho mantido contato com os que estão hoje mais no trabalho, e dizem que a pandemia acabou tirando uma agenda, né, que era de retornar a apresentar o que foi discutido, o que deles foi para Roma, o que é que volta, como é que para continuar fortalecendo a igreja e as comunidades, mas a pandemia parece que... nos pegou de surpresa, né? Desculpa. Fica tranquilo. Me dá um pouquinho de água, faz favor. Dito, um pouquinho de água. Me engasguei. Vai falando muito. Está complicado, toma... né, Neive? Eu estou meio despreparada. Enquanto você toma água, eu vou fazer uma pergunta. Falei sem parar, vou dar chance para você. Fica tranquilo. Olha, de novo saiu. Saiu de novo. Deve ter apertado aí algum botão. Também o nosso tempo está quase acabando, mas mais um pouquinho. Você está me ouvindo? Não, saiu de novo o sinal desde ali. Ela deve ter
tocado lá e desligou a câmera de novo. Mas é desafiador. Eu queria fazer uma pergunta para ela agora, vou fazer, né, se ela voltar. Na visão dela, né, que foi uma missionária, que teve toda uma vida aqui na região sudeste e desenvolveu um trabalho lá por 4 anos, na visão dela de fora, não na visão de quem mora lá, como que toda essa discussão do sínodo, ela pode realmente influenciar positivamente para a igreja na Amazônia e também para a melhoria da qualidade, né? Porque a igreja, se ela não, também não focar no crescimento e na vida das pessoas, na melhora das condições de vida da pessoa, ela não tem sentido, né? A igreja, ela nos leva ao projeto do Reino de Deus, que é um projeto onde todos possam viver com dignidade, ter vida plena. Então, essa é é a função da igreja, né? Nos levar para o Reino de Deus, que começa aqui. Então, seria interessante ver se volta. Nosso tempo de live também está acabando, está voltando, está tentando voltar. Interessante essa experiência que ela teve, né? Eu fico imaginando aquelas reuniões em gabinetes e com governos de Estado, e, de repente, vai viver uma situação se dedicando inteiramente ao outro, né? A vida do outro é algo assim, indescritível, bacana mesmo. Está voltando aí, Isalene? Ainda não conseguiu refazer o sinal. É interessante, o Papa Francisco, ele fez vários documentos, soltou vários documentos, e um melhor que o outro, e assuntos realmente que mexem com o nosso ser cristão, com a nossa vida, né? Mas a Laudato Si, não sei se é porque eu sou ambientalista, a Laudato Si, ela foi uma pérola. Oh, voltou, ele estava aqui, eu estava falando aqui. Eu acho que eu voltei para me despedir, porque tá difícil de me manter aí, viu? Nós já estamos finalizando. Eu só queria fazer uma pergunta para você, depois você pode fazer aí uma fala final. Dentro dessa sua experiência, né, que você desenvolveu, você, com o teu olhar de uma pessoa que foi em missão para lá, que vivia numa realidade aqui, foi para uma realidade diferente, se colocou a serviço do outro de uma forma diferente, nessa sua visão, tá, de paulista, vamos dizer assim, né? Então, na visão lá do povo ribeirinho, você acha que toda essa discussão, tudo isso que envolveu e que a maravilha do Papa Francisco, da força que ele deu para a região, você acha que isso vai surtir realmente efeito prático aí para o povo? Já está, Glória, que bom. já se está surtindo muito efeito. A Igreja da Amazônia sempre foi uma igreja muito profética. Ela tem uma organização e um jeito de viver o Evangelho que realmente é muito mais desafiante, mas é muito mais inserida no meio do povo. As comunidades são ativas, há o protagonismo das pessoas, dos leigos, dos padres interagindo junto, das religiosas, mas há uma dinâmica missionária, há uma dinâmica pastoral diferente da nossa aqui, porque as pessoas são diferentes. E é uma igreja profética, é uma igreja que está no meio do povo e defendendo o povo. E eu cito aqui a CPT, o CIMI, são organismos que enriquecem e que têm uma batalha muito grande na defesa da vida. O Sínodo vem para fortalecer esse tipo de trabalho da equipe itinerante, trabalho das pessoas que vão aonde os indígenas, os ribeirinhos estão. Embora haja um desenvolvimento urbano cada vez mais, as cidades estão
ficando assim, as pessoas estão indo para o urbano, mas há um trabalho da igreja hoje de ir para o rural, ir para onde eles estão. Eu acho que o sínodo, e com esse incentivo, já a igreja está se fortalecendo ainda mais. Entendi. Eu estou indo longe, mas tenho testemunho e a gente sabe, se você lê os artigos dos bispos de lá da Amazônia, como eles se pronunciam muito mais no colegiado, eles estão muito mais unidos no trabalho pastoral e na defesa da vida. Você tocou uma palavra aqui que eu acho ela fundamental para qualquer atividade, né? O orçamento participativo é uma prova disso. E o Papa Francisco ele trouxe na prática do papado dele essa palavra que é o colegiado, né? Decidir, discutir. Ele é um Papa que chama as pessoas, chama a sociedade organizada para discutir, para dar luz aos temas onde ele desenvolve depois uma encíclica ou uma exortação, como aconteceu agora da Laudato Si, né? Da Laudato Si, do sínodo para Amazonas, que ele fez todo esse processo de discussão, centenas de reuniões preparatórias, um documento, depois chamar o povo todo lá para Roma de forma de colegiado, discutir. E eu nem vou fazer microfone também parou. Nem vou fazer essa pergunta para você, porque... Seu microfone não dá mais para te ouvir. Não? Ele está ligado aqui. Melhorou? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Não. Tranquilo. Então faz o seguinte... Acho que nós vamos ter que nos despedir assim, ó. Faz o seguinte, fala... Você não consegue me ouvir? Deixa eu ver aqui, peraí. Vê se melhora agora. Melhorou? Não. Então vamos nos agradecer, né? Vamos encerrar assim de uma forma... Não. Travou de novo. Travou de novo. Bom, pessoal, vamos... Não vai dar para a gente fazer... Vamos ver se a Isalene volta para fazer aí as considerações finais e agradecer. Desculpe os problemas técnicos que houveram aí. Quase que a live não saiu por conta disso, mas a gente conseguiu, em quebrando algumas partes, passar um pouco do conteúdo dessa experiência maravilhosa da Isalene Thiene, que, sem dúvida nenhuma, ela nos mostrou que o ser cristão é possível em qualquer circunstância da vida, principalmente no campo da política também, né? Ela mostrou como é a atuação do cristão na política, né? Não olhar para o cargo, mas olhar para o serviço. Se colocar à disposição das pessoas, aonde você estiver exercendo. Desapego a cargo, desapego a estruturas, mas se apegar àquilo realmente que vale a pena de transformar e fazer o reino de Deus acontecer. Então, vou deixar aqui um abraço a todos que participaram da live, um abraço para a Isalene Thiene, que infelizmente caiu o sinal, mas que agradecer muito a presença dela e a disponibilidade em nome do CNLB, que a gente possa realmente continuar nessas lives, continuar debatendo e trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas que nos assistem e que nos prestigiam, né, nesse momento. A ideia é essa, levar a coisa boa para as pessoas e dizer, vale a pena viver, vale a pena ser cristão, vale a pena ser cristão, leigo e leiga, engajado na sociedade, engajado na vida, para que a vida possa realmente ser uma vida plena para todos. Um forte abraço, um beijo no coração e fiquem com Deus.